A identidade de Lucas sempre foi envolta em um certo mistério. Diferente de outros autores do Novo Testamento, como Pedro e João, ele nunca menciona a si mesmo diretamente em seus escritos. E não há muitas referências a ele feitas por outros apóstolos. No entanto, sabemos que ele foi um dos escritores mais influentes da fé cristã, sendo responsável pelo Evangelho de Lucas e pelo livro de Atos dos Apóstolos, que juntos representam quase um terço do Novo Testamento. Embora não tenha sido um dos 12 discípulos originais, sua contribuição para a história cristã é imensurável, pois ele não apenas registrou a vida e os ensinamentos de Jesus, mas também a expansão do cristianismo após a ressurreição. Hoje você conhecerá todos os detalhes dessa história. Por isso, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E vamos pro vídeo. A história de Lucas começa em um ambiente culturalmente rico e diversificado. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos sobre seu local de nascimento, a tradição cristã indica que ele teria nascido em Antioquia da Síria, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Antioquia não era apenas um centro comercial e político, mas também um grande polo intelectual do Império Romano, abrigando filósofos, médicos e estudiosos das mais diversas áreas. A cidade era conhecida por sua população diversa, composta por judeus, gregos e romanos, o que teria proporcionado a Lucas uma educação cosmopolita, tornando-o fluente tanto no pensamento grego quanto nas escrituras judaicas. O que diferencia Lucas dos outros autores do Novo Testamento é sua formação como médico, algo incomum entre os seguidores de Cristo daquela época. Paulo o chama de o médico amado, Colossenses 4,16, o que indica que ele não apenas exercia a profissão, mas também era respeitado entre os irmãos na fé. No mundo greco-romano, a prática da medicina exigia um nível avançado de conhecimento, incluindo o estudo da anatomia, botânica e até filosofia. Para se tornar um médico, Lucas teria passado por um longo período de aprendizado, possivelmente em alguma escola de medicina renomada, como as de Alexandria ou Tarsus. Esse treinamento o capacitou a desenvolver um olhar clínico e preciso, o que se reflete em sua escrita detalhada e na ênfase em curas e milagres de Jesus. Seu evangelho contém descrições médicas que não aparecem nos outros evangelhos, como quando ele menciona que o suor de Jesus no Getsêmani era como gotas de sangue. Lucas 22:44. Um fenômeno raro chamado hematidrose, causado por estresse extremo. A educação grega de Lucas também teve um impacto profundo em sua maneira de relatar os eventos do cristianismo primitivo. Ele escreve em um grego elegante e refinado, muito diferente do estilo mais simples e semítico de Mateus ou Marcos. Sua escrita lembra a de historiadores clássicos como Heródoto e Tucídides, demonstrando uma preocupação meticulosa com a organização dos fatos e a credibilidade das fontes. Desde o início de seu evangelho, ele deixa claro que sua abordagem é baseada em investigação rigorosa, com o objetivo de fornecer um relato ordenado e confiável, Lucas 1:1-4. Essa postura o distingue como um dos primeiros historiadores cristãos, preocupado não apenas com a fé, mas também com a precisão dos eventos. Outro ponto que faz de Lucas uma figura singular no Novo Testamento é sua provável ascendência gentílica. Diferente de Mateus, João ou Pedro, que eram judeus e escreviam para um público majoritariamente hebreu, Lucas parece ter vindo de um contexto não judaico. Em Colossenses 4:10-14, Paulo menciona alguns companheiros que são da circuncisão, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. Lucas, no entanto, aparece à parte dessa lista, o que sugere que ele era gentio. Se essa suposição estiver correta,
Ele foi o único autor gentio do Novo Testamento, o que explica sua abordagem universalista ao Evangelho. Seu relato enfatiza que Jesus veio para salvar não apenas os judeus, mas toda a humanidade. E por isso, ele dá grande destaque a personagens normalmente marginalizados, como os samaritanos, os pobres e as mulheres. Sua origem gentílica também teve um impacto significativo na igreja primitiva. Como alguém que não fazia parte da linhagem de Israel, Lucas era um símbolo do novo tempo inaugurado por Cristo, no qual a salvação seria acessível a todos. Sua proximidade com Paulo, o apóstolo dos gentios, reforça essa conexão. Ele acompanhou as missões de Paulo pelo mundo greco-romano, testemunhou a resistência dos judeus ao Evangelho e viu como a mensagem de Cristo encontrou espaço entre os pagãos. Esse contexto o levou a relatar no livro de Atos eventos que demonstram a inclusão dos gentios na fé cristã, como a conversão do centurião Cornélio, Atos 10, e o Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos decidiram que os gentios não precisavam seguir todas as tradições judaicas para serem salvos, Atos 15. A soma de sua formação médica, sua educação grega e sua ascendência gentílica fez de Lucas um evangelista único, capaz de apresentar a mensagem de Cristo de forma clara e convincente para um público mais amplo. Ele não apenas registrou os eventos da vida de Jesus, mas também documentou o crescimento do cristianismo, tornando-se um dos mais importantes cronistas da fé. O encontro de Lucas com o cristianismo é um dos aspectos mais intrigantes de sua vida, pois a Bíblia não nos fornece detalhes explícitos sobre sua conversão. No entanto, por meio de seus próprios escritos e das cartas de Paulo, podemos reconstruir sua jornada e entender como um médico gentio, imerso na cultura greco-romana, tornou-se um dos mais influentes cronistas da fé cristã. Diferente de Pedro, João ou Mateus, que testemunharam pessoalmente os ensinamentos de Jesus, Lucas não esteve presente durante o ministério terreno do Mestre. Ele conheceu a mensagem do Evangelho mais tarde, possivelmente através da pregação dos apóstolos ou de outros cristãos que espalhavam a Boa Nova pelo Império Romano. Uma das possibilidades mais aceitas é que Lucas tenha sido impactado pelo crescimento do cristianismo em Antioquia da Síria, cidade onde, segundo Atos 11:26, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Antioquia era um dos principais centros da igreja primitiva, onde judeus e gentios convertidos conviviam e fortaleciam a fé cristã. Se Lucas de fato veio dessa cidade, é provável que tenha sido ali que ele teve seu primeiro contato com a mensagem de Jesus. O cristianismo, ainda jovem, começava a se espalhar rapidamente e Lucas, com sua formação intelectual, pode ter sido atraído pelo impacto transformador da nova fé. Talvez ele tenha ouvido falar dos milagres e do amor pregado por Cristo, contrastando com o racionalismo e o ceticismo da cultura greco-romana. A mensagem de um Deus que oferecia salvação não apenas aos judeus, mas a todos os povos era algo revolucionário, e é possível que isso tenha despertado seu interesse. Um ponto crucial na jornada de Lucas foi sua relação com Paulo. Lucas não era apenas um companheiro de viagens do apóstolo dos gentios, mas também seu amigo leal, discípulo dedicado e, em muitos momentos, seu único apoio em tempos de adversidade. A presença de Lucas ao lado de Paulo é mencionada em diversas passagens do Novo Testamento, e seu papel foi crucial para a preservação dos acontecimentos da igreja primitiva. Ao longo das viagens missionárias de Paulo, Lucas não apenas testemunhou milagres, conversões e perseguições, mas também registrou meticulosamente os fatos que mais tarde comporiam o livro de Atos dos Apóstolos, um dos documentos mais detalhados sobre a expansão do cristianismo no primeiro século.
A amizade entre Lucas e Paulo se destaca especialmente no momento final da vida do apóstolo. Em sua última carta, escrita da prisão em Roma, Paulo lamenta que quase todos os seus companheiros haviam partido, exceto Lucas. Em 2 Timóteo 4,11, ele declara: "Somente Lucas está comigo." Uma frase curta, mas que carrega um peso emocional imenso. Após anos de ministério, perseguições e sofrimentos, Paulo se encontrava isolado, mas Lucas permaneceu ao seu lado, provando sua lealdade e comprometimento não apenas com o apóstolo, mas com o Evangelho. Esse detalhe demonstra que Lucas não era apenas um colaborador, mas um amigo íntimo que não abandonou Paulo, mesmo quando a morte era iminente. A relação entre os dois provavelmente começou quando Lucas se juntou às viagens missionárias de Paulo, um evento que pode ser identificado nas mudanças sutis da narrativa do livro de Atos. Até o capítulo 16, Lucas narra os acontecimentos na terceira pessoa, mas de repente, em Atos 16:10, a escrita muda para a primeira pessoa do plural. Havendo Paulo tido aquela visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Essa mudança indica que, a partir desse momento, Lucas estava presente e acompanhava Paulo diretamente. Essa primeira viagem incluiu cidades como Filipos, onde Paulo e Silas foram presos e depois milagrosamente libertados. Lucas provavelmente ficou na cidade por um tempo, mas voltou a se juntar ao apóstolo em suas viagens subsequentes. Ao longo dos anos, Lucas testemunhou as dificuldades enfrentadas por Paulo em suas jornadas. Ele estava presente quando o apóstolo foi perseguido por judeus, expulso de cidades, açoitado e até mesmo preso diversas vezes. Lucas também acompanhou Paulo em sua viagem a Jerusalém, onde o apóstolo foi detido pelas autoridades judaicas e depois transferido para Cesareia. Durante esse período de encarceramento, Lucas provavelmente aproveitou o tempo para entrevistar testemunhas e organizar as informações que comporiam o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Sua dedicação a um relato preciso dos fatos reflete sua preocupação em registrar a história da fé de maneira clara e confiável. Um dos momentos mais dramáticos registrados por Lucas é a viagem de Paulo como prisioneiro rumo a Roma. Em Atos 27, ele descreve em detalhes a tempestade e o naufrágio que quase custaram a vida da tripulação. A riqueza de detalhes indica que Lucas estava a bordo, experimentando pessoalmente os perigos da jornada. Sua presença com Paulo não era apenas uma escolha profissional, mas um verdadeiro compromisso espiritual. Ele não apenas documentava os eventos, mas compartilhava da missão do apóstolo, ajudando-o em tudo o que fosse necessário. Além de companheiro de viagens e fiel cronista, Lucas também exerceu o papel de médico e cuidador de Paulo. Considerando os muitos sofrimentos físicos que Paulo enfrentou ao longo dos anos, espancamentos, prisões e até mesmo uma possível doença crônica, é provável que Lucas tenha desempenhado um papel crucial na manutenção da saúde do apóstolo. Em suas cartas, Paulo menciona um espinho na carne, 2 Coríntios 12:7, que muitos estudiosos especulam ser uma enfermidade persistente. Se essa hipótese estiver correta, Lucas pode ter sido o responsável por oferecer cuidados médicos e aliviar as dores do apóstolo. Até o fim da vida de Paulo, Lucas esteve ao seu lado, testemunhando seu julgamento e sua execução iminente. Mesmo quando outros discípulos partiram ou foram impedidos de estar com ele, Lucas permaneceu fiel. Esse vínculo revela não apenas a devoção de Lucas ao apóstolo, mas também sua profunda fé e compromisso com a missão de Cristo. A fidelidade de Lucas demonstra que ele não era apenas um historiador do cristianismo, mas alguém que realmente viveu os eventos que narrou,
provando ser um discípulo comprometido tanto com a verdade quanto com a amizade e a compaixão. Desde as primeiras linhas de seu evangelho, Lucas demonstra sua intenção de relatar os eventos da vida de Jesus com precisão e profundidade. Ele inicia sua obra com uma introdução cuidadosamente elaborada, explicando que sua pesquisa foi baseada em testemunhos de quem presenciou os acontecimentos e que seu objetivo era oferecer um relato ordenado e confiável. Em Lucas 1:1-4, ele escreve: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim me pareceu conveniente, depois de cuidadosa investigação de tudo desde o começo, escrever-te de modo ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Esse início revela sua preocupação com a exatidão dos fatos e sugere que ele teve acesso a fontes diretas, incluindo relatos dos apóstolos e outros discípulos. Diferente de Mateus, que escreve para os judeus enfatizando Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas, e de Marcos, que foca na ação imediata de Cristo, Lucas adota uma abordagem mais abrangente e detalhada, voltada para um público gentio, reforçando a universalidade da salvação. Uma das contribuições mais significativas de Lucas ao Evangelho é seu relato detalhado do nascimento de Jesus, que não aparece com a mesma riqueza de informações nos outros evangelhos. Ele é o único que narra a anunciação do anjo a Maria. Lucas 1:26-38, a visita de Maria a Isabel e o cântico de Maria, conhecido como o Magnificat. Lucas 1:46-55. Além disso, é ele quem descreve com minúcia o cenário humilde em que Jesus nasceu, mencionando que não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7, e a visita dos pastores ao menino recém-nascido. Esse detalhe é significativo porque revela um aspecto central da mensagem de Lucas. Jesus veio para os humildes, para os simples, para aqueles que não têm posição de destaque na sociedade. A inclusão dos pastores, em vez de reis ou sacerdotes, no anúncio do nascimento do Salvador, enfatiza esse ponto e estabelece um dos temas principais do seu evangelho: a compaixão divina por todos, especialmente pelos marginalizados. Lucas também se destaca por apresentar Jesus como o médico das almas, aquele que veio curar não apenas fisicamente, mas espiritualmente aqueles que estavam perdidos. Seu evangelho contém um número significativo de relatos de curas e milagres, reforçando a imagem de um Messias compassivo. Ele é o único que narra, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7:11-17, um episódio que ilustra a ternura e a misericórdia de Cristo diante do sofrimento humano. Em Lucas, vemos um Jesus que toca os leprosos, que se aproxima dos pecadores e que perdoa aqueles que são rejeitados pela sociedade. É também nele que encontramos o episódio da pecadora que unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Um momento de redenção e amor que destaca a graça divina sobre aqueles que reconhecem sua necessidade de perdão. Lucas 7:36-50. Outro aspecto fascinante do Evangelho de Lucas são as parábolas exclusivas que ele apresenta. Algumas das mais conhecidas e impactantes histórias de Jesus são encontradas apenas neste Evangelho, como a parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37, que quebra paradigmas ao mostrar um samaritano, um povo desprezado pelos judeus, como o exemplo de verdadeira compaixão e amor ao próximo. Essa parábola é um dos pontos altos do ensinamento de Jesus, pois desafia a hipocrisia religiosa e redefine o conceito de próximo. Outra parábola marcante é a do filho pródigo, Lucas 15:11-32.
que encapsula a mensagem central da graça de Deus, apresentando a imagem de um pai que recebe de volta com amor e misericórdia um filho que desperdiçou sua herança e viveu em pecado. Essa história, carregada de emoção e profundidade teológica, sintetiza a essência do Evangelho. Deus está sempre pronto para acolher os arrependidos. Lucas também é o único evangelista a narrar a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 29 a 31, que reforça a importância da justiça social e da compaixão para com os necessitados. A ênfase na inversão dos papéis, o pobre sendo exaltado e o rico enfrentando sofrimento, reflete um tema recorrente em seu evangelho. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esses relatos revelam um Jesus que desafia as normas sociais e religiosas de sua época, trazendo uma mensagem que confronta diretamente a ganância, a falta de amor e a indiferença para com o próximo. A abordagem histórica de Lucas não o impede de escrever com um profundo senso de espiritualidade e sensibilidade. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação direta do Evangelho de Lucas, funcionando como a segunda parte de sua obra meticulosamente escrita sobre a vida de Jesus e o impacto transformador do cristianismo no mundo. Logo no início, Lucas deixa claro que está retomando sua narrativa, escrevendo para Teófilo, o mesmo destinatário do Evangelho, e explicando que no primeiro volume relatou tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas. Atos 1, 1 a 2. Esse detalhe é fundamental, pois indica que para Lucas, a história de Jesus não termina com sua ressurreição, mas continua através da Igreja e do poder do Espírito Santo. Se em seu Evangelho ele demonstrou que Cristo era o Salvador do mundo, em Atos, ele revela como essa salvação começou a ser proclamada, expandindo-se de Jerusalém para os confins da terra. Um dos aspectos mais marcantes do livro de Atos é o papel central do Espírito Santo. Desde os primeiros capítulos, fica evidente que a propagação do Evangelho não seria possível sem a ação direta do Espírito. No dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, os discípulos reunidos em Jerusalém recebem o Espírito Santo com línguas como de fogo, e Pedro faz um discurso poderoso que resulta na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Esse momento não apenas inaugura a igreja primitiva, mas também marca uma nova era na história da salvação, na qual a presença de Deus não está mais restrita ao templo, mas habita nos crentes. O Espírito Santo é apresentado por Lucas como o verdadeiro condutor da missão apostólica, orientando os discípulos, capacitando-os com dons espirituais e operando milagres através deles. É ele quem fortalece Pedro para curar um aleijado na porta do templo, quem dá ousadia a Estevão para pregar diante do Sinédrio e quem dirige Filipe a pregar ao eunuco etíope, abrindo as portas do Evangelho para outras nações. Com o avanço do cristianismo, a igreja primitiva começa a enfrentar desafios internos e externos. Internamente, surge a necessidade de organização, e os apóstolos escolhem 7 diáconos, entre eles Estevão e Filipe, para ajudar na administração dos bens e no cuidado com os necessitados. Externamente, a perseguição se intensifica. Os líderes religiosos judeus, incomodados com o crescimento do movimento cristão, começam a prender e açoitar os discípulos, proibindo-os de pregar em nome de Jesus. Mas longe de deter a propagação do Evangelho, a perseguição apenas impulsiona os cristãos a levarem a mensagem a outras regiões. Em meio a esse cenário turbulento, ocorre um dos eventos mais impactantes registrados por Lucas, o martírio de Estevão. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, destaca-se por sua sabedoria e coragem ao defender o Evangelho diante do Sinédrio.
Em Atos 7, ele faz um discurso poderoso, recapitulando a história de Israel e mostrando como os líderes judeus sempre resistiram à vontade de Deus. Sua acusação de que os membros do Sinédrio haviam traído e assassinado o justo, Jesus Cristo, enfurece a multidão. Movidos por ódio, eles o arrastam para fora da cidade e o apedrejam até a morte. Enquanto morre, Estevão faz uma oração semelhante à de Jesus na cruz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Demonstrando um coração cheio de perdão e graça. Lucas registra que, antes de morrer, Estevão vê os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus, um detalhe significativo, pois sugere que Cristo, que geralmente é descrito como sentado à direita de Deus, se levantou para receber seu primeiro mártir. A morte de Estevão não foi um evento isolado. Ela marcou um divisor de águas na história da Igreja. Foi nesse momento que entrou em cena um dos personagens mais influentes do cristianismo, Saulo de Tarso. Lucas menciona que Saulo estava presente no apedrejamento de Estevão, guardando as vestes daqueles que o matavam. Atos 7:58. Esse jovem fariseu, zeloso pela lei e inimigo declarado dos seguidores de Cristo, iniciou uma feroz perseguição contra a Igreja, prendendo e torturando cristãos. Porém, em um dos acontecimentos mais extraordinários registrados em Atos, esse mesmo perseguidor se tornaria o maior missionário da história cristã. A conversão de Saulo ocorreu de forma dramática na estrada para Damasco. Enquanto viajava para prender cristãos naquela cidade, uma luz intensa o envolveu e ele caiu ao chão. Uma voz do céu lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Cego e atordoado, Saulo teve que ser guiado por seus companheiros até Damasco, onde permaneceu sem ver, comer ou beber por 3 dias. Então, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, ordenando que fosse até Saulo para restaurar sua visão. Relutante no início, pois sabia da reputação violenta de Saulo, Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele foi batizado, tornando-se um novo homem. A partir desse momento, Saulo, que mais tarde passaria a ser conhecido como Paulo, se tornou o maior propagador do Evangelho entre os gentios. Ele viajou por diversas cidades, fundou igrejas, enfrentou perseguições e escreveu grande parte do Novo Testamento. E, em meio a tudo isso, Lucas tornou-se seu companheiro de ministério e cronista dos acontecimentos que revolucionaram o mundo. O livro de Atos, portanto, não é apenas um relato histórico da igreja primitiva, mas um testemunho da ação do Espírito Santo, da expansão da fé cristã e da transformação radical que o Evangelho opera na vida das pessoas. Lucas nos mostra que o crescimento da igreja não aconteceu sem desafios, mas que mesmo diante da perseguição, a mensagem de Cristo continuou avançando, rompendo barreiras culturais, geográficas e espirituais. O destino de Lucas após a morte de Paulo é um dos grandes mistérios do cristianismo primitivo. O Novo Testamento não nos fornece informações diretas sobre o que aconteceu com ele depois da execução de seu grande amigo e companheiro de ministério, deixando espaço para diversas teorias e tradições sobre seus últimos anos de vida. Sabemos que Lucas foi um seguidor fiel de Paulo até o fim, pois em sua última carta, escrita da prisão em Roma, o apóstolo menciona com tristeza que todos o haviam abandonado, exceto Lucas, se 2 Timóteo 4:11. O que ocorreu com ele após a decapitação de Paulo, no entanto, permanece incerto.
Algumas tradições afirmam que Lucas continuou seu trabalho missionário, pregando e consolidando igrejas em diversas partes do mundo greco-romano. Uma das teorias mais aceitas sugere que ele teria ido para a Acaia, região da Grécia, onde teria continuado a evangelizar até o fim de sua vida. Outra tradição afirma que ele teria seguido para Bitínia, uma província romana na atual Turquia, onde sua influência missionária foi significativa. Embora não existam documentos concretos sobre esses relatos, a ideia de que Lucas permaneceu pregando e ensinando até sua morte é amplamente aceita. A forma como ele teria morrido também está envolta em mistério. Diferente de Pedro, Paulo ou Tiago, cujo martírio é amplamente documentado ou mencionado por historiadores cristãos antigos, o fim de Lucas é incerto e depende de fontes tardias. Algumas tradições afirmam que ele morreu enforcado em uma árvore por causa de sua fé, seguindo um destino semelhante ao de muitos outros seguidores de Cristo na época da perseguição romana. Esse relato aparece em fontes da Idade Média, mas não há confirmação histórica sólida sobre essa versão. Com a intensificação da perseguição contra os cristãos, promovida especialmente durante o governo de Domiciano, 81 a 96, os seguidores de Cristo tornaram-se alvos constantes de autoridades romanas e líderes religiosos que viam o cristianismo como uma ameaça. A história do martírio de Lucas diz que ele foi capturado pelos opositores da fé e condenado à morte por enforcamento. Diferente de outros apóstolos que foram decapitados, crucificados ou queimados vivos, Lucas teria sido pendurado em uma árvore, uma forma de execução simbólica para os cristãos daquela época, já que a cruz e a forca eram associadas à maldição na cultura judaica e greco-romana. Em algumas versões dessa tradição, o local de sua morte teria sido Tebas, na Grécia, onde mais tarde teria sido sepultado. Esse tipo de execução não era incomum para os cristãos do primeiro século. O Império Romano utilizava diversos métodos brutais para eliminar aqueles que eram considerados dissidentes ou hereges, e o enforcamento era um desses castigos, especialmente em situações em que se desejava um aviso público para intimidar os seguidores do condenado. Outra tradição, mais difundida, sugere que ele teria morrido de velhice por volta dos 84 anos, sendo um dos poucos discípulos a falecer naturalmente. Segundo essa teoria, Lucas teria vivido seus últimos anos em paz, provavelmente na Grécia, onde continuou a ensinar e registrar os acontecimentos do cristianismo primitivo. A localização de seu túmulo também é alvo de especulações. Algumas fontes indicam que Lucas foi sepultado em Tebas, na Grécia, onde supostamente se encontravam suas relíquias. No entanto, no século IV, o imperador Constâncio II teria ordenado a transferência de seus restos mortais para Constantinopla, a nova capital do Império Romano do Oriente. A veneração de Lucas cresceu ao longo dos séculos, especialmente na Igreja Ortodoxa, que o reconhece como um dos grandes santos e padroeiro dos médicos e pintores. Existe até uma tradição que afirma que Lucas, além de ser médico e historiador, teria sido um talentoso artista, sendo o responsável pela primeira imagem pintada da Virgem Maria. Embora essa história seja mais lendária do que histórica, ela mostra como sua figura se tornou central na piedade cristã. A influência de Lucas ultrapassou gerações, e sua importância não foi apenas como evangelista, mas também como historiador e teólogo. Seus escritos não apenas documentaram a vida de Jesus e o crescimento da Igreja, mas também ajudaram a construir uma base sólida para a fé cristã, dando credibilidade aos eventos que marcaram o início do cristianismo. Seu legado continua vivo e, mesmo sem detalhes concretos sobre seus últimos anos, sua contribuição permanece imensurável, sendo lembrado como um dos mais fiéis seguidores de Cristo. Lucas
foi um dos personagens mais fascinantes do cristianismo primitivo. Sua história inspira não apenas pelo que ele escreveu, mas pelo impacto que sua dedicação trouxe para a fé cristã. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia a história completa de Lucas? Qual parte mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de histórias bíblicas detalhadas e cheias de curiosidades como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos muito mais conteúdos profundos sobre personagens e eventos da Bíblia que você vai adorar conhecer. Abraços e fique com Deus.